capacidade de inovar tem sido o motor que tem impulsionado essa evolução. Nós estamos agora à beira de uma nova revolução. A nossa revolução hoje é impulsionada pela inteligência artificial e por uma série de outras inteligências emergentes. Mas qual o impacto dessas novas tecnologias, dessas novas inteligências sobre os pequenos negócios? Os pequenos negócios são a espinha dorsal das economias, das maiores economias, e no Brasil também. As pesquisas do Sebrae demonstram a importância que os pequenos negócios têm para a nossa economia. O nível de empregabilidade, a agilidade das empresas, das pequenas e microempresas, a capacidade de adaptação delas, enfim, uma série de vantagens que devem ser, vamos dizer, devem ser protegidas e, ao mesmo tempo, impulsionadas pelas inteligências artificiais. O desafio é, minha querida Cida, dar acesso a todos, fazer com que, além de ser utilizada de forma ética e de forma inclusiva, também trazer um nivelamento, uma paridade de armas entre as pequenas, micros e as grandes empresas. A inteligência artificial, ao contrário do que se possa imaginar, ela não é feita só para os grandes. Mas como as pequenas empresas vão enfrentar este desafio? Então, no nosso painel hoje, nós vamos nos debruçar sobre esses limites e possibilidades da utilização da inteligência artificial pelas pequenas e microempresas, né, como o empreendedorismo pode ser incentivado e estimulado por elas. E eu vou combinar com vocês o seguinte: eu vou fazer 2 perguntinhas iniciais, vocês escolhem sobre quais vocês gostariam de tratar. E depois de uma rodada, nós fazemos mais uma ou outra pergunta. E, se sobrar tempo, a nossa querida plateia vai ter também a possibilidade de participar. Podemos combinar assim? Tudo certo? Então, eu vou começar tratando de um dos temas que eu escolhi. Meu Deus, eu estou com o colo cheio de coisas. Um dos temas que eu escolhi para tratarmos hoje aqui. A inteligência artificial é uma das principais tecnologias disruptivas da nossa transformação digital. Ou seja, juntamente com blockchain, com nuvem, big data, internet das coisas, a inteligência artificial tem o poder de mudar as regras do jogo. Ela é disruptiva e muda como interagimos e fazemos os negócios. Como as pequenas empresas serão impactadas pela inteligência artificial? Ela é só para os grandes? É muito caro? É muito difícil? Esses seriam as nossas primeiras colocações a respeito, porque aí eu acho que com isso nós localizamos o tema aqui, localizamos o debate. E aí, em seguida, essa outra é que me toca muito de perto, eu sei que toca a Cida também, e toca homens e mulheres, né, que acreditam que a igualdade tem que ser de fato, tem que ser na vida. A pergunta agora é sobre inteligência artificial na diversidade e na inclusão. Vamos falar do viés do algoritmo, ou seja, quando os algoritmos reproduzem os preconceitos humanos. O exemplo tradicional é de currículo de candidatos a vagas de emprego, onde a máquina pode descartar, quando detecta, se são mulheres, se são pessoas negras, se elas moram em bairros periféricos. Outro exemplo são os detectores faciais, que conseguem ler a cor da pele e que conseguem ler determinadas características das pessoas e podem ser programadas para não dar acesso a essas pessoas a determinados espaços. Nós sabemos que essa preocupação ela é mundial. Os Estados Unidos agora criou um grupo, né, uma instituição chamada, exatamente para combater esse viés algorítmico, chamado a Liga Algorítmica da Justiça. A Liga da Justiça Algorítmica. Então, eu gostaria de ouvi-los inicialmente, né, vou deixar as 2 perguntas, vou passar inicialmente a palavra para a Cida. E, Cida, vamos tentar 5 minutos?
Né? Vamos ver se funciona com 5 minutos para cada um na primeira rodada e depois a gente volta com uma outra pergunta. Eu quero agradecer aqui essa liderança do nosso Partido Progressista, hoje diretora do SEBRAE Nacional, doutora Margarete, a quem eu tive a honra de, como vice-governadora do estado do Paraná, inicialmente, depois assumimos o governo, Margarete vice-governadora do estado do Piauí, e tivemos naquele período, né, vários debates e contribuições ao nosso país. E hoje é uma honra poder estar fazendo parte desta plenária e num tema tão atual e uma interrogação muito grande. Eu quero aqui cumprimentar os demais palestrantes, o Tiago e o Ivan, que estão dividindo conosco esse espaço. Eu até no início eu disse, vamos aprender e empreender, né? Porque é uma ferramenta muito nova. A inteligência artificial, eu digo que é como um estagiário, e talvez eu tenha colocado aqui, se estiver errada vocês possam me corrigir, mas é um estagiário. É aquele estagiário que diariamente precisa ser orientado e receber contribuições e alimentado diariamente. Não sei se eu estou certa ou estou errada, mas me parece que é muito parecido com o jovem aprendiz, e que nós estamos no papel de jovem aprendiz nesse momento e de estagiário, nós não sabemos nada ainda. E quando eu fui convidada para estar aqui, eu comecei a levantar dados e para que pudesse contribuir para esse debate. E aí eu me lembrei, Margarete, você me visitou nessa época, eu já como governadora, primeira mulher do estado na história do Paraná, em 2018, nós implementamos um governo digital, onde implantamos 300 serviços, a burocracia caindo, a circulação do papel, e que foi agregada a mais 1.000 serviços do governo federal. Isso em 2018, então ainda nós não tínhamos a ideia do lockdown, da pandemia. Implantamos também o teletrabalho, a quem eu quero aqui agradecer, o deputado Dilceu Esperafico, era o nosso chefe da Casa Civil e que me ajudou muito. Nós entrávamos às 6 horas da manhã e saíamos meia-noite, durante 10 meses consecutivos, e foi assim. E também a conferência, a televisita, para que as mulheres presidiárias tivessem a oportunidade de falar com seus familiares pela televisita. Porque a mulher, e a doutora Margarete, como advogada, sabe disso, e da OAB, ela não recebe visita, nem dos familiares e nem dos amigos. O marido some, desaparece, já casa com outra. A mãe é a pessoa que visita a filha detenta, mas ela não pode sempre, porque ela tem que cuidar dos filhos da detenta e cuidar dos seus filhos, dos afazeres, e trabalhar e trazer o resultado para casa ao final do mês. A mulher fica sozinha, isolada. A mulher detenta, ela começa a ter inúmeros problemas de saúde psiquiátrica, psicológica, doenças autoimunes, pela solidão. E nós implantamos a televisita, o que foi um sucesso e foi pioneira no Brasil. Mas voltando ao tema e às perguntas da nossa professora aqui, a nossa mestre, eu tenho ainda, não sei se pela formação, muita dificuldade em lidar, né, com a inteligência artificial, e muito medo ao mesmo tempo. Nós temos sim que caminhar, a modernidade está aí e não vai voltar atrás. Nós vamos ter que nos adequar a esta ferramenta que é muito positiva para o bem, sendo bem utilizada em todas as áreas, mas mal utilizada, ela é uma ferramenta que pode prejudicar uma geração inteira. Então, eu gostaria aqui de aprender com vocês que estão no plenário e com os nossos palestrantes aqui. Quero mais uma vez agradecer, deputada
e diretora do Sebrae, doutora Margarete, pela oportunidade de debater e discutir esse tema que é tão atual e que tem uma interrogação muito grande na vida de na vida de muitas mulheres, de homens do mundo todo, não só nós brasileiros. Obrigada, Cida. Excelente participação. Claro que toda a sua experiência, né, de legisladora, de gestora, lhe dá toda essa maturidade para abordar o tema. Então eu convido agora para nos falar a respeito dos temas propostos. Aqui o Tiago Tonê, que está aqui da minha direita, né, convido para que ele possa, então, já fazer a sua fala. Tiago, vou te emprestar aqui esse microfone, ou você tem um aí? Não, não tem. Eu só agradeço que me parece que a inteligência artificial, diretora, já está juntando aqui o Tiago com o Ivan Tonê e que a gente já vem, pessoal, para você ver como o negócio é rápido. É só subir um palco aqui que a gente já conecta tudo com todos. Mas tirando a brincadeira, eu agradeço demais estar aqui com duas sumidades aqui da nossa política, lideranças e que são muito inspiradoras. E que pelo início da fala a gente já vê uma sensibilidade, né, com os temas, porque a primeira pergunta da diretora foi: como é que a gente vai colocar isso para os negócios e vai fazer com que as empresas, os pequenos negócios, que são 99% do que a gente tem de empresas no país, tenham paridade com as grandes e consigam ter sustentabilidade. E a segunda pergunta foi: como é que a gente tem a responsabilidade ali para fazer com que as pessoas estejam incluídas digitalmente, incluídas pela inteligência artificial daqui para frente, né, que são dois cenários muito importantes para o nosso trabalho. E aí nós aqui, enquanto Sebrae, enquanto partido político, que é muito importante trazer essas questões, precisamos ficar muito atentos. Eu só queria dizer que 5 minutos para definir aqui a história do mundo vai ser muito pouco, mas tentaremos, porque se torna muito importante a gente entender primeiro que os pequenos negócios eles podem utilizar, todas as empresas podem utilizar e já estão utilizando. A beleza da inteligência artificial é isso. Você consegue de forma gratuita. Se vocês entrarem no celular de vocês, depois eu deixo o meu contato e posso passar por WhatsApp, vocês conseguem acessar uma inteligência virtual que responde praticamente tudo o que vocês querem. Então isso é muito simples de utilizar, mas um problema é que o brasileiro, ele muitas vezes ele é reticente ao uso. Né? A gente já tem isso no mundo todo, que chama dos early adopters, né? Os que adotam rapidamente alguma tecnologia, basicamente é isso. Quando ela chega, uma parte pequena da população já vai lá e começa a usar. Essa galera sai na frente. E aí os pequenos negócios e as pessoas que ficam um pouco reticentes, elas olham lá e falam: deixa essa galera usar, não sei o que vai dar com isso, deixa usar. E alguém está ganhando o mercado. A gente viu hoje pela manhã o presidente do Banco Central, Campos Neto, apresentando as empresas mais valiosas, né, que são as que já atuam com inteligência artificial, pensando na Bolsa, né, que elas ganham mais tração no valor das ações. Por quê? Porque o mercado está apostando mais. Mas isso nós estamos falando das grandes empresas. As pequenas, portanto, têm duas categorias. Tem as categorias das empresas digitais, que vão rapidamente crescer utilizando a inteligência artificial, e a gente tem a categoria das empresas tradicionais. A banca de revista, a padaria, o serviço de pet shop que está ali na esquina. Essas empresas, elas vão demorar um pouco mais e a gente precisa rapidamente inseri-las nesse contexto. Por quê? Porque a inteligência artificial, cara Cida e Margarete, e caros a audiência aqui, nossa, que nos acompanha, ela permite com que, primeiro, abaixe os custos. Uma empresa, ela nasce para quê? Para vender, né? Ela precisa oferir lucro para poder distribuir para quem trabalha nela e para quem é contratado, ou para quem trabalha, né? O dono e contratados, para poder sobreviver. Além, obviamente, do papel social que ela tem em prestar um serviço para a comunidade, um serviço para a sociedade. Quando a gente tem isso, a gente precisa entender que, diminuindo o custo, sobra mais no fim do dia, não é verdade? Então, se eu hoje contrato outras empresas e serviços que oneram a minha empresa, a partir do momento que eu utilizo uma inteligência artificial para criar minhas postagens para a internet, para criar meu site, para rodar uma análise de crédito mais rapidamente, isso faz com que me sobre mais dinheiro no fim do dia. O outro ponto é que eu preciso de cliente, né? Não adianta só baixar custo.
Eu preciso de cliente, eu preciso crescer meu negócio, obviamente, para ele prosperar, porque eu estou competindo com grandes marketplaces. A gente tem parceria lá no Sebrae com a Amazon, com o Mercado Livre, Americanas, com todos os grandes marketplaces. Mas óbvio que, além deles serem parceiros, eles também são competidores. Quem estiver fora desse mercado está fadado a sumir no curto prazo. E vocês imaginem que quem responde uma mensagem vendendo no marketplace em 5 minutos tem uma taxa de conversão 5 ou 6 vezes maior, taxa de conversão é venda, né? Da pessoa que entrou e que vai comprar, maior do que quem demora mais de 5 minutos para vender. Se eu sou sozinho, estou no meu pet shop, botei um produto no marketplace para vender e eu demoro para responder, alguém vai vender no meu lugar. Então, a inteligência artificial serve para automatizar processos e fazer com que os pequenos negócios consigam dar mais visibilidade aos produtos e serviços, portanto, vender mais. No fim do dia, eu vendo mais, eu gasto menos, eu tenho mais resultado para o meu negócio. Isso é muito importante. A gente só tem que ter muito cuidado com a outra parte, que é, se eu não estou contratando outras empresas para fazer o serviço que antes eu contratava, elas também estão perdendo dinheiro no mercado. Então são as empresas e as profissões que vão sumir ou precisarão ser mudadas, assim, alteradas, elas precisam se reinventar para continuar no mercado. E aí a gente está falando de cerca de 300 milhões de empregos que podem ser impactados pela inteligência artificial no médio prazo. Em contrapartida, apenas 95 podem ser criados, em estimativas do mercado. Tá? Então a gente tem que ter uma capacidade, enquanto partidos, enquanto política pública, enquanto Sebrae, enquanto entes públicos e privados, eu diria, de trazer para a discussão as alternativas para poder mitigar isso e fazer com que a gente tenha a economia pujante e, obviamente, também com isso, trazer toda a segurança de inclusão com as regulações que são fundamentais e que foram um bom tema do debate hoje pela manhã. Muito obrigada, Ivan. Desculpe a confusão de nomes, mas essa é uma característica minha, só para você saber. Eu sou disléxica com nomes, eu consigo misturar os nomes das pessoas que estão, uso o prenome de um com o sobrenome do outro, que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Bom, então agora, para não errar, deixa eu ler direitinho aqui. Eu queria convidar agora para fazer uso da palavra o Tiago Cunha, que é da área de inovação do Sebrae. Portanto, o Tiago lida todos os dias com esses temas, lhes são muito familiares e eu tenho certeza que ele trará agora grandes contribuições para o nosso debate. Por favor, Tiago. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutora Margarete, pelo convite, pelo evento, pela liderança com a nossa instituição, Cida, Ivan. Prazer estar com vocês aqui, aprender e compartilhar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu sou apaixonado por empreendedorismo e esse tema eu venho discutindo bastante, inclusive dentro de uma tese de mestrado, que é justamente a democratização das tecnologias emergentes, entre elas a inteligência artificial. E aí eu acho que já responde um pouquinho da sua pergunta. Eu tenho uma perspectiva muito otimista em relação à inteligência artificial nesse sentido da democratização. Então, até pouco tempo, a tecnologia de grandes empresas eram exclusivas para grandes empresas ou principalmente para empresas que tinham recursos, seja econômicos, sejam financeiros, para poder desenvolver isso dentro de casa. Ou seja, dentro das 4 paredes. Quando a gente fala de pequenos negócios, quando a gente fala de acesso e democratização, a gente está falando, como o Ivan comentou, com um custo muito baixo, muito pequeno, a gente consegue ter acesso, talvez, às mesmas tecnologias que grandes empresas hoje estão usando para a tomada de decisão. Então, um ponto que a gente precisa discutir é muito por que eu vou utilizar a inteligência artificial no meu negócio para poder agregar valor para o cliente. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, já que eu sou da unidade de inovação. Então, a gente tem uma preocupação de o empreendedor, ele precisa ser assertivo num ponto de por que eu vou chegar em determinada tecnologia, seja a inteligência artificial ou seja as outras tecnologias emergentes que a doutora Margarete comentou, blockchain, big data, internet das coisas, API, plataformas, computação imersivas. Por quê? No final das contas, todas elas são agregadas. Não tem como eu falar de inteligência artificial se eu não conseguir agregar com outras tecnologias. Então aqui, certamente, ninguém que está nesse auditório, ninguém quer Uber aqui. Ninguém quer Uber.
O que a gente precisa? O que a gente quer? A gente quer se deslocar. Ninguém aqui quer inteligência artificial. A gente quer o quê? A gente quer praticidade, a gente quer agilidade, a gente quer redução de custos. Então, quando a gente entende a necessidade do cliente, e isso a gente precisa conversar com ele a todo momento, eu acho que é o ponto-chave aqui para a gente discutir essa principal adoção dessa tecnologia. Em que momento? Porque aqui a gente não vai discutir se a gente vai utilizar, a gente vai discutir quando que a gente vai utilizar e qual é a melhor solução para aquele momento. Então, se eu tenho as características, inclusive dentro do meu negócio, ou seja no governo, seja em municípios, estados e etc., mas o que eu preciso trabalhar ali na minha base, doutora Margarete, para a gente conseguir consumir da melhor forma essa tecnologia? Porque quando a gente fala de análise de dados, um exemplo talvez mais lúdico aqui no segmento de entretenimento, quando a gente fala que uma inteligência artificial está trazendo mais resultados para os clientes, ou nesse caso fãs, a gente está trazendo, por exemplo, o caso da banda Metallica, ela dentro das turnês de shows, ela não está fazendo uma avaliação agora da cabeça dela, qual que vai ser o setlist do show da banda Metallica que vai ser realizado aqui em São Paulo. O que ela está fazendo? Ela está indo dentro da plataforma do Spotify, está verificando dentro do estado de São Paulo quais são as principais músicas que os fãs consomem dentro do estado. Então eu consigo fazer uma customização não só do meu set list de música, mas até que ponto que eu vou naquela música. Então se eu tenho um áudio de uma música com uma faixa de 3 minutos, e aqueles consumidores só estão indo até o minuto número 2, eu consigo montar o meu set list para poder entregar mais valor. Porque no final das contas a gente está falando de entrega de valor para o cliente. Isso é inovação. Então a gente precisa entender o que o cliente espera. O que o cliente espera de uma plataforma, por exemplo, o Uber aqui que eu citei, vou citar novamente porque todos consomem certamente, ou já ouviram falar. A gente precisa evoluir conforme a necessidade do cliente, eu acho que esse é o ponto central. Porque à medida que as soluções vão acontecendo, a gente vai conseguindo incorporar essa inteligência. Então ninguém aqui, uma das preocupações também que muitas pessoas tinham era com relação à segurança. Então a gente vai embutindo tecnologias que hoje você consegue compartilhar a sua rota com seus familiares. O que é isso, pessoal? Isso é agregação de valor para o cliente final a partir de uma necessidade que a gente encontra no mercado. Então, assim, o primeiro ponto, a gente que lidera negócios, lidera instituições, equipes, municípios, etc. Um ponto que a gente precisa entender qual que é a necessidade dessa solução aqui e como que eu vou potencializar. Porque dentro dos próprios dilemas, e a Margarete trouxe isso muito bem, que é um ponto do dilema ético, né? O que a gente está fazendo aqui, e a tecnologia serve para isso em todos os sentidos, é a questão de potencializar. Então, se hoje, da mesma forma que a gente analisa individualmente poucos dados, da mesma forma que a gente analisa poucos dados, o que a tecnologia e a inteligência artificial nos ajuda? A aumentar essa análise. Porque a principal função da inteligência artificial é utilizar um critério, que é a linguagem. Então, ela é baseada na linguagem, seja na linguagem de som, seja na linguagem de gestos ou identificação de objetos. Então, o que eu estou fazendo com a tecnologia? E aqui é um ponto importante, pessoal. Quando a gente fala tecnologia, qualquer instrumento que a gente tem aqui nessa sala, inclusive, é tecnologia. Tudo que serve para agregar valor para o cliente é tecnologia. Só que quando eu falo do digital, eu estou falando de exponencializar isso. Então, o dilema ético, principalmente quando a gente comenta sobre esse assunto, a gente está potencializando uma coisa que já está acontecendo. Ela não está acontecendo por conta da inteligência artificial, mas ela está sendo potencializada. Então, a causa ali dessa potência, dessa tecnologia digital, que é quando eu ganho escala, isso está acontecendo hoje sem nenhuma tecnologia. Só que quando eu coloco isso em escala, eu aumento a proporção e aí é um ponto de reflexão que a gente precisa ter dentro dos nossos negócios. Então, dentro de uma perspectiva muito otimista, a minha visão é que essas tecnologias, não só a inteligência artificial, está ajudando pequenos negócios na democratização. Tanto é que o Sebrae hoje tem um programa específico que ajuda pequenos negócios a não só identificarem a necessidade, mas se conectarem com essas soluções
que eu acho que no próximo bloco aqui eu falo sobre elas, como que a gente acessa essa tecnologia. Onde estão essas empresas? Será que é barato mesmo? Eu já dou um spoiler que sim, cabe no nosso bolso. Muitíssimo obrigada. Eu, então, gostaria de passar para o segundo ponto, que para mim é extremamente vital. Como toda revolução e como toda ferramenta nova, a inteligência artificial ela também traz desconfianças, medos, receios. Cabe a nós que fazemos políticas públicas, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, cabe a cada um de nós, então, nos aproximarmos e entendermos como elas funcionam e como elas podem contribuir, dar o melhor de si para a evolução da humanidade. Então, não basta ter acesso a ferramentas de inteligência artificial. É essencial entender como elas funcionam, como podem ser utilizadas de forma ética e como podem ser efetivamente integradas nos nossos processos. Quem já usou, por exemplo, o ChatGPT, sabe que se você não fizer a pergunta bem feita, não delimitar bem sua pergunta, a sua resposta certamente virá equivocada. Como treinar pequenos negócios, como treinar as microempresas, como treinar, e hoje uma das economias mais emergentes, pelo menos que tem despertado muita atenção no nosso setor, principalmente no Sebrae, são o empreendedorismo de periferia, que muitas vezes sequer tem acesso à internet de qualidade, com potência suficiente para fazer com que, né, essa ferramenta seja bem utilizada. Então, no nosso cenário atual, onde a tecnologia está evoluindo de forma vertiginosa, como a educação e como as políticas públicas podem mitigar esses riscos que a inteligência artificial pode trazer e que traz efetivamente no dia de hoje. Cida, você foi gestora, você lidou com isso, sabemos da sua preocupação com a educação, como a educação pode prevenir esses riscos que a inteligência artificial traz. Como programas, por exemplo, como Bolsa Família, como os programas do SUS, como a inteligência artificial pode impactar também nas políticas públicas. Então, a gente queria ouvir de você, a partir de suas experiências nessas questões, e depois vamos ouvir também os nossos outros palestrantes aqui a respeito da mesma pergunta, e cada um, por favor, fique à vontade para dar a modelagem que tiver diante, né, da sua proposta de enfrentamento do tema. Eu só queria passar aqui rapidamente, aliás, eu até trouxe aqui uma experiência muito bem sucedida, inclusive a experiência aqui na cidade de Osasco, aqui no estado de São Paulo. Ele me ensinou, mas eu não estou conseguindo aqui passar. Eu vou pedir para a Denise, para você chegar na página 6, Denise, por favor, que é um exemplo de uso da inteligência artificial. O Arlequim. Pode ir. Eu vou lendo aqui. Você falou, Margarete, sobre a educação, né? E também os desafios numa comunidade carente, onde sequer tem o acesso, né, à internet. E esta empresa chamada Arlequim é uma empresa de Curitiba que criou o Arlequim, o Arlequim é um technologist. Ele desenvolveu o computador virtual. Aliás, isso é muito interessante. Esse computador virtual chamado Arlequim é um aplicativo instalado no computador, transforma qualquer equipamento em uma supermáquina com alto poder de processamento. A solução já está contribuindo com a inclusão social de 24 mil alunos e professores da rede pública municipal da cidade de Osasco.
Essa tecnologia também já vem sendo usada em plataformas de petróleo para que equipes consigam acessar em alto mar arquivos pesados, conseguindo assim monitorar online em tempo real as operações, com muita rapidez e agilidade. Alguns outros exemplos, né, que temos aqui, através do Arlequim, são as empresas de saúde que podem utilizar algoritmos de inteligência artificial para diagnósticos médicos mais precisos. Também no agro, senador Reis, você que é do agro e que conhece como ninguém, senadora Tereza, nossa grande mulher e referência do partido, não só nacional, mas internacional também. É um orgulho tê-la aqui na nossa plenária sobre esse exemplo. E é a mulher do agro, ministra da Agricultura, mas conhece como ninguém. Empresas de agro estão implementando soluções inteligentes para a gestão de cultivos. Agro 5.0. Também, outro exemplo a se dar são as Gympass. Sugere planos de treinamento com base nos objetivos individuais de cada usuário. Nubank utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar o comportamento de consumo dos clientes e oferecer serviços financeiros personalizados. Esses são alguns dos exemplos que já estão em prática no nosso país e que é uma ferramenta barata, que pode dar agilidade em qualquer um desses serviços, seja na comunidade mais carente, como na população de alta renda. Então, seria aqui esses exemplos que eu deixo consignado nesta tarde. Muito obrigada. Obrigada, governadora Cida. Eu gostaria também de me unir à senhora nos cumprimentos ao nosso querido senador Reis, dizer que é uma alegria termos aqui também a senadora Tereza Cristina. E até em homenagem à presença de ambos, que são ligados ao agronegócio, e as pequenas empresas, hoje um dos grandes desafios do SEBRAE é fazer com que pequenas roças, pequenas propriedades rurais se reconheçam como empreendedores, como empreendimentos, como empresa, né? E outro dia eu ouvi, senadora, de uma mulher que cuida exatamente de uma vamos dizer, de uma fazendinha, de uma pequena propriedade familiar ligada à caprinocultura, e ela dizer do grande orgulho que ela tinha de ver a empresa dela, o aprígio dela, aquela pequena rocinha que ela tinha da família, como uma empresa. E era isso que ela queria deixar como legado para os filhos. Então, eu gostaria então de acrescentar aqui para os dois que vão nos responder como a inteligência artificial pode impactar na agricultura familiar, principalmente, como fazer para diminuir a diferença, que nós sabemos que o agronegócio, e outro dia eu ouvi que é uma expressão muito mal traduzida, agronegócio, a pequena roçada é um agronegócio, a pequena plantação é um agronegócio, e não só, né, as grandes empresas podem ser consideradas assim. Mas de que forma também a inteligência artificial pode equilibrar esse jogo entre a pequena empresa e a grande empresa de agronegócio. Então, eu vou passar para vocês, exatamente para que nós possamos também abordar a partir desse ponto de vista. Excelente as questões que foram colocadas, os exemplos, muito bons. O pessoal até bateu palma agora para eles, vocês veem, né? Que de tão bom que que foram os exemplos. E a questão do agronegócio eu reforço, porque a gente tem dificuldade tanto das empresas, dos pequenos, dos empreendedores de pequenos negócios, de propriedades rurais, dos artesãos, até de influenciadores, que nós estávamos com eles também na semana passada. A gente sempre olha para os pequenos, que estão muitas vezes à margem do grande mercado, e eles não se reconhecem como empreendedores. E quando a gente chega, enquanto SEBRAE, nessas propriedades, nesses negócios, ou mesmo no empreendedor, que muitas vezes é ele sozinho, e começa a colocar esse pensamento
muda completamente, porque ele sai de uma equipe para entender que ele é uma empresa e com toda a responsabilidade que traz e as perspectivas de crescimento que ele pode ter. Então isso passa a ser muito interessante. E aí, colocando agora as respostas aqui, a gente começa falando do agronegócio com toda a tecnologia que vem embarcada e que vem sendo utilizada pelas grandes empresas, mas também pelas pequenas. Imaginem vocês que para o agronegócio, e eu vou tentar aqui me arriscar a falar com tantas pessoas que são importantes no ramo, mas falando da importância da água para o agronegócio, da chuva, da verdade do clima, né? Então, quando a gente consegue utilizar a inteligência artificial para prever ou predizer o que vai acontecer com um índice maior de certeza, a gente obviamente também salva muita cultura e consegue uma maior produtividade, assim como com a terra, assim como com outras variáveis que são importantes para não só a plantação, mas para todo o agronegócio, né, que também vem com outras vertentes aqui de criações, enfim. Então a inteligência artificial ela pode ser muito bem utilizada para isso, né, pensando nas tecnologias que estão disponíveis e que são barateadas a cada dia utilizando a inteligência artificial, mas também para venda, onde a gente também consegue ter uma previsão mais assertiva de mercado, né? E se eu tenho uma previsão mais assertiva de mercado, eu também consigo ter uma produção mais equiparada com o mercado que está sendo que vai ser demandado, né? O mercado futuro. E então a gente consegue utilizar da tecnologia para trazer esses pequenos negócios, que também vale para os grandes, enfim, para o jogo, né? Óbvio que para o pequeno consegue equiparar um pouco mais, porque hoje o grande até consegue contratar as tecnologias mais caras e o pequeno não. E quando a gente tem inteligência artificial pelo barateamento, né, da tecnologia, barateamento do acesso a isso, a gente consegue, portanto, fazer chegar a uma democratização maior desse cenário. E aí isso serve para todos, né? Serve quando a gente pega para capacitação, onde a gente tem no Brasil, né, pouco mais de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de 203 milhões de habitantes, só que nós estamos falando de 70% da população com acesso à internet. Se essa população tem acesso à internet, eu já tenho um ponto positivo, muito embora a gente saiba da discrepância dos estados, né? A gente sabe que tem cidades, né, de interior que tem uma internet um pouco de mais baixa qualidade do que em centros, né? E óbvio que a gente tem que considerar isso e levar essa proposta de democratização, como o 5G já vai chegando, como o 4G já foi mais popularizado e como o 3G já chega em mais cidades ali do interior também. Só que isso permite com que qualquer pessoa, mesmo que ela tenha que fazer um deslocamento, ainda que seja o deslocamento é menor, mas que ela tenha acesso à capacitação em qualquer lugar do país. Então ela consegue entender sobre as possibilidades que existem para ela melhorar a roça dela, ou para ela melhorar a forma de comercialização do artesanato dela, ou ela ter acesso a fornecedores de fora ou parceiros que possam ser canais de distribuição para ela, quando na verdade ela não tinha. Então, democratizar a internet é o primeiro passo para a gente conseguir fazer com que a educação chegue mais longe e, portanto, a inteligência artificial também chegue, né? Porque o canal principal de entrega da inteligência artificial é a internet, gente. Nós estamos falando das empresas que utilizam, e nenhum exemplo que foi citado aqui foge disso, né? É utilizar a internet para dar escala, o Thiago falou um pouco sobre isso, ao que é bom. E aí quando eu chego com a internet, portanto, eu chego com a capacitação, e aí vem o nosso trabalho, né, diretora? Que a gente vai onde o cliente está para capacitá-lo, e pode ser online, a internet chegando, ou a gente também pega até barco para poder fazer isso no interior, mas aí tem o trabalho ainda dele ter o acesso pós-atuação do Sebrae, e aí a gente precisa, portanto, ter levado essa internet antes. Então a internet é importante, a capacitação é importante, e os agentes, sejam públicos ou privados, também são muito importantes. Eu coloquei o caso do Sebrae, mas a governadora colocou o caso também de Osasco e de outras cidades que vão trazendo isso e o governador Cláudio Castro também estava colocando isso na digitalização do governo do Rio de Janeiro, né, trazendo os exemplos de uso do poder público, fazendo com que a inteligência artificial também seja usada em benefício do cidadão, desburocratizando, né, o acesso aos serviços, fazendo ele chegar mais rápido, com mais qualidade, com menor erro e mais barato. Então é fundamental. Nesse ponto a gente consegue, portanto, chegar
com uma competitividade maior do pequeno negócio frente aos mercados, não só nacionais, porque a gente está vendo a competição de mercados internacionais, né? A globalização já não é mais uma questão de futuro, é uma questão muito ligada ao presente, e a gente, enquanto Sebrae, trabalha com isso também, levando os competidores nossos, né, formando eles aqui para levar para outros mercados, mas também tentando fazer com que eles tenham competitividade no mercado nacional frente ao que vem de fora. Oi, pois não, senador. Foi falado na internet. Hoje, a grande parte da internet do Brasil já não é mais TIM, Vivo, essas grandes empresas. Tem mais de 10 mil pequenas empresas levando internet a qualquer canto do Brasil. Gaúcha Tecpar, Paraná Tecpar, Minas Tecpar. Essas empresas que se juntaram estão levando a internet hoje, democratizando a internet. E mais de 40% da internet já são dessas pequenas empresas. Excelente essa informação, realmente. E nós, no Sebrae, que trabalhamos diretamente com essas pequenas empresas, é impressionante a agilidade delas, o poder de se transformar, de se adaptar, de se reinventar, de se rejuvenescer, né? E é muito importante realmente essa contribuição do senhor. Muito obrigada. Então, eu vou passar agora a palavra para o nosso querido Tiago Cunha, para que o Tiago também faça a sua fala sobre o tema. Importantíssima consideração quando a gente leva principalmente o ponto da importância do pequeno negócio. Qual que é a grande diferença de um pequeno negócio para uma grande empresa? É justamente essa capacidade de identificar uma oportunidade e aplicar rapidamente. Então, é óbvio que vários pequenos negócios estão identificando que tem uma lacuna, um gap dentro do município, um estado XYZ, e que eu tenho uma oportunidade de negócio. Então, aí entra a força de um pequeno negócio. Por quê? A nossa capacidade ela é muito rápida, a gente consegue entregar muito rápido. Essa é a grande diferença de uma pequena empresa para um grande negócio. Então, essa possibilidade de customização, por que você gosta de ser atendido, de repente, por uma padaria perto da sua casa e não de repente, para comprar o mesmo produto em um supermercado? Porque certamente naquela padaria você vai conhecer outras pessoas, você já conhece o dono, você já conhece as pessoas e etc. Então, esse poder de customização e de entrega de um pequeno negócio ele é muito importante. Eu queria chamar a atenção para um ponto da inteligência artificial que o Ivan comentou, no sentido da gente fazer análises preditivas, né? Então, ele trouxe um exemplo do agronegócio, mas a gente pode aplicar aqui para todos os negócios. Como que a gente consegue antecipar as demandas, seja dos pequenos negócios, seja do agro, seja dentro de políticas públicas? Eu penso assim, quando a gente fala a gente está sediado em Brasília, né, doutora Margarete, e a gente tem visto ali o alto índice de feminicídios, e eu pensando aqui durante a viagem, como que a gente consegue fazer análises preditivas para poder identificar isso, de repente, num boletim de ocorrência quando isso ocorre. Então, se eu fiz um boletim de ocorrência e eu tenho uma inteligência artificial para fazer uma análise e eu consigo estabelecer padrões, eu consigo fazer análises preditivas de que o próximo boletim de ocorrência que tiver essas características, o nível talvez de agressividade, de etc., de fatalidade desse caso aqui, ele tem um grau 7, ele tem um grau 8, ele tem um grau 9. E aí eu tenho políticas públicas para poder tomar medidas para poder evitar isso. Da mesma forma que funciona, por exemplo, no sistema financeiro. Ora, como é que eu consigo entregar para um cliente uma cesta de produtos mais adequada, ou aqueles clientes que estão inadimplentes, por que eles estão inadimplentes? Qual que é o padrão deles? Eu preciso identificar isso antes, porque na hora da oferta do crédito, na hora da oferta de uma política, enfim, eu preciso ter algumas funcionalidades, essa é a questão da inovação, para poder quebrar essas objeções, ou pelo menos entregar um melhor serviço para eles. Então aqui, pessoal, um ponto de reflexão também para vocês, eu queria colocar vocês aqui dentro da nossa plenária também, a gente está com um fórum muito qualificado, que são vocês aqui, gestores públicos, líderes de equipes. O principal ponto, assim, quando a gente fala de inteligência artificial e a adoção dela, é a falta de conhecimento.
Então, tem um papel nosso aqui, enquanto atores, e que estamos tendo esse privilégio de conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia, o potencial delas, de levar isso para as nossas equipes. O primeiro ponto é, como é que eu consigo, dentro, por exemplo, de uma secretaria, dentro de um ministério, dentro de um governo, trazer uma gestão da inovação, um núcleo de inovação, para que ele possa trabalhar essas melhorias. E assim, a gente consiga cascatear isso para os pequenos negócios. Porque não tem nenhum, pessoal, nenhum pequeno negócio, pequenininho, que se a gente apresentar muito bem para que serve aquela solução, para que serve aquela tecnologia, e mostrar para ele que ele vai ser mais assertivo, que ele vai reduzir custos, que ele vai aumentar a competitividade, adotando essa tecnologia que tem um custo acessível, ele vai querer. Só que a gente tem um problema hoje, que é a falta de conhecimento sobre o tema. Então, assim, inteligência artificial é de beber ou é de comer? Onde é que eu encontro isso? A gente precisa mostrar, enquanto líderes, essa facilidade. Então, a questão do caro e barato também ele é muito relativo. Por que eu considero algo caro, sei lá, que custa R$10.000, eu considero algo barato, algo que custa R$39 por mês, por exemplo? Eu preciso ter um parâmetro. Qual que é esse parâmetro? É o retorno sobre o investimento disso. Então, qualquer um de vocês que, se eu falar, vamos investir R$20.000 em um mês, vocês vão ter os mesmos R$20.000, certamente todo mundo vai colocar dinheiro nesse negócio. Mas se eu falar, você vai investir R$39, mas eu nem sei se você vai ter alguma coisa. Quem que vai colocar R$39? Ninguém. Então, assim, esse caro e barato ele é muito relativo. Mas o que eu posso dizer é que, principalmente com o advento aí de soluções que a gente chama aí de startups, que são soluções, empresas de base tecnológica que entregam esse tipo de solução, não só inteligência artificial, mas todas as tecnologias aí emergentes acopladas, o que elas estão fazendo? Elas estão criando produtos específicos para poder resolver um problema específico de um pequeno negócio, e ela sabe qual é o faturamento médio de um pequeno negócio. Quanto que um MEI fatura hoje, no máximo por ano? R$81.000. Ora, se esse microempreendedor individual fatura R$81.000, como é que eu vou colocar uma solução de R$1.000 por mês? Então, eles sabem disso e estão fazendo isso cada vez mais ser acessível por diversos públicos. Então, uma microempresa, a gente está falando de faturamento maior. Um EPP, a gente está falando de uma empresa de pequeno porte com 4,8 milhões de faturamento por ano, a gente está falando de uma capacidade maior. Então, isso está dentro desse bojo que essas empresas, e quando a gente chega, doutora Margarete, através dos nossos programas nessas empresas, elas ficam assim, como que essa empresa adivinhou que eu tinha esse problema? E o negócio é plug and play. Em qual sentido? Ele precisa fazer o acesso, precisa fazer um cadastro e amanhã ele já começa a ter os seus benefícios. Eu costumo falar que amanhã ele já começa a ter o dinheiro no bolso. Por quê? Porque uma startup que tem uma tecnologia identificou um problema de um pequeno negócio e ela consegue resolver isso de forma muito pragmática, sem a necessidade de desenvolvimento, que é um outro ponto muito importante. Essas startups elas já entregam tecnologia embutida ao ponto do empreendedor não precisar desenvolver. Eu não preciso de fábrica, eu não preciso de ter uma fábrica de software para poder desenvolver algo. Já está pronto e já está bonitinho, tudo sistematizado para poder facilitar a usabilidade desse empreendedor. Então, a principal provocação aqui desse bloco, eu queria que a gente fosse fomentadores desse tema de inovação aberta, ou seja, é quando eu dou um bicudo mesmo, chute nessas quatro paredes e vou buscar fora, com parceiros, instituições, poder público, privado, ICTs e etc., para poder trabalhar junto comigo. Então, a gente, quando fala de instituições públicas, aqui, órgãos públicos, a gente está falando como que a gente traz essa inovação para resolver os problemas latentes do nosso país, né? Fica essa provocação aí e um dever de casa para cada um de vocês levarem essa temática aí para a gente se apropriar desse tema e colocar aí funcionalidades que irão agregar valor para o cliente, que no final das contas é isso que é inovação e é isso que os cidadãos esperam da gente. Muito obrigada, Tiago. Nós temos, então, duas personalidades no nosso auditório. E antes de partirmos para as considerações finais dos palestrantes de hoje, eu gostaria de examinar se a nossa querida ministra gostaria de dirigir alguma pergunta para os nossos palestrantes. Poderia alguém me ajudar a levar o microfone até a ministra, por favor?
obrigado. Bom, primeiro, vocês estão de parabéns, né, pelas colocações, pelas explicações. Margarete, muito bom a gente participar aqui dessa plateia tão qualificada e com palestrantes tão bons. Complementando o que o senador colocou, graças a Deus nós estamos evoluindo, né, com a internet, com os sinais de internet, mas nós precisamos muito, porque o nosso problema no país é o gigantismo do nosso país. Nós vivemos num país continental, né, e quando essa ferramenta, que já chegou, né, ela chega para o agronegócio, nós estamos aí no interior, lá longe, não nos centros, nos grandes centros urbanos. E essa tecnologia, ela cada vez está mais dentro das propriedades e a gente precisa muito do sinal da internet. Nós precisamos que ela funcione realmente. Eu tive a oportunidade de estar junto com o ministro Fábio Faria, que estava aqui hoje, ministro das Comunicações, lançando uma torre de internet 5G em Rondonópolis, lá no Mato Grosso. E eu vi uma empresa que produz colheitadeiras enormes, essas que colhem trigo, soja, milho, ser consertada pela fábrica lá do Rio Grande do Sul. Então, o mecânico lá, orientando o mecânico lá em Rondonópolis, assim, torce a porquinha aqui, põe o óleo ali, troca a pecinha ali. Então, a mais de 4.000 quilômetros de distância, mas nós precisamos do sinal. Mas a internet das coisas chegou, né? E no agro não é diferente, porque o agro usa muita tecnologia. Se você olhar as máquinas hoje usadas pelo agronegócio, vocês vão ver que hoje são verdadeiros... menino entra lá e trabalha o joystick, né? Porque não tem mais volante, não tem. Então, são máquinas absolutamente modernas, guiadas por satélite, muitas vezes, né? A colocação dos inseticidas e herbicidas, enfim, nós estamos numa nova era da agricultura. E eu tenho certeza que isso vai caminhar cada vez mais, barateando o custo também de manutenção e de uso de muitas coisas dentro das propriedades. Então, parabéns aí pela... Eu estou, assim, hoje aqui realizada nesse congresso, porque a gente precisa começar a colocar para as pessoas que a inteligência artificial ela não vai chegar, ela já chegou. Para o bem ou para o mal, ela está aí, a gente precisa saber utilizá-la. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Mais uma palestra, né? Na verdade, uma palestrante na nossa plateia. Senhor senador, o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Por favor. Pessoal que não é da área, como eu e a Tereza somos, Tereza, a gente vê os jovens numa startup na Pontifícia Universidade Católica, cidade de Porto Alegre, fabricando um equipamento que aplica um herbicida seletivo. Eu tenho um campo de 100 hectares. E quem sabe 2 hectares tem um determinado tipo de erva. Ele fixa naquele tipo e não 100 hectares inteiro. Já é a inteligência artificial usada nessas máquinas que aplicam defensivos em todo o Brasil. No mundo inteiro, mas criado por especialistas, cientistas brasileiros, gaúchos, estudantes. Então, essa evolução a inteligência artificial está trazendo para o bem da humanidade. Obrigado. Obrigada, senhor senador. Bom, agora nós vamos para os nossos 15 minutos finais. Gostaria de agradecer a todos os nossos palestrantes pela pontualidade das falas, todo mundo dentro do tempo, o que permitiu que a gente evoluísse um pouco mais. Eu vou passar para as considerações finais, mas eu também vou dar um recorte, né, do que nós queremos ouvir nas considerações finais. Nós devemos reconhecer que a inteligência artificial, como qualquer ferramenta poderosa, tem seus desafios. Há questões legítimas sobre privacidade, segurança de dados, potencial desemprego de certos setores devido à automação. Então, como nós podemos hoje, né, como que nós podemos fazer para sermos proativos e nos anteciparmos na mitigação desses desafios? Ao invés de sermos reativos, muitas vezes negando, a nossa ministra foi extremamente feliz quando ela disse, não é o futuro, nós não estamos por vir, nós já estamos atualmente já
vivendo com a inteligência artificial. Não fazemos mais nada hoje sem a utilização da inteligência artificial. Então, eu gostaria de encaminhar para as considerações finais dos senhores, das senhoras, mas gostaria que fizessem a abordagem a partir desse ponto de vista, né? Como sermos proativos para mitigarmos, né, esses desafios que a utilização da inteligência artificial nos traz. Vou começar com a nossa querida Cida. Cida, por favor. Bom, eu até deixei na tela, poucos minutos atrás, os principais desafios para os empreendedores, né? Eu acho que cabe bem nesse momento. Mas antes disso, eu queria parabenizar o Tiago. Você trouxe, na sua fala anterior, um tema que toca a todos aqui, não só nós mulheres, mas também os homens. A violência contra a mulher, que a cada dia tem crescido mais. Então, eu acho que essa ferramenta, da maneira que você falou, vai ser muito importante. Eu e Margarete até já se encheu os olhos de lágrimas, porque, e não diferente da senadora Tereza, nós nos deparamos diariamente com situações que não chegam à população e a mídia também não expõe. A violência contra a criança, contra o adolescente, abusos, contra os idosos, elas estão aí na nossa cara. Então, cabe a nós, sim, utilizar as ferramentas que temos da melhor maneira possível para salvar vidas e reeducar uma nação. Bom, vamos lá, vamos voltar para o nosso tema, né? Necessidade de habilidades técnicas especializadas. Nós vamos precisar muito. Iniciativas de capacitação e treinamento podem ser necessárias para ampliar o acesso à tecnologia. Regulamentação. Aliás, esse tema também já foi falado. Regulamentação. Questões éticas como a privacidade dos dados. É essencial estabelecer diretrizes claras para garantir o uso responsável e ético da tecnologia. Vejo aqui, Dr. Roberto, advogado, inúmeras pessoas que são da área do direito que podem ajudar muito. Ambiente ético. É necessário criar um ambiente regulatório, claro e flexível, que estimule a inovação com inteligência artificial, enquanto protege os direitos dos indivíduos e promove a responsabilidade das empresas. Eu vou só trocar a tela aqui rapidamente, eu não quero também passar do meu tempo, temos poucos minutos. Falamos da regulação da inteligência artificial. Desafio: equilibrar possibilidades e riscos das novas tecnologias, buscando regulamentação que inclua a supervisão humana e evite a automação total. Na União Europeia, o debate legislativo está atualmente, né, estão debatendo no legislativo visando regulamentação da inteligência artificial. Classificação por níveis de risco para usuários. O objetivo de tudo isso é um acordo até o final deste ano. Espero que aconteça rápido. No Brasil, a discussão já está no Senado, já está na Câmara, vocês já ouviram pela manhã. A estratégia brasileira de inteligência artificial tem número do projeto de lei, eu vou dizer aqui, 2338/2023. A China, a China, a gigante China, é líder no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Novas regras para regulamentar a tecnologia, análises de segurança e registro de algoritmos exigidos. Porém, existe um possível impacto na inovação, similar à regulação online. Isso significa um controle rígido de informações. É o que nós estamos escutando. Não sabemos se isso realmente vai acontecer. Eu queria rapidamente falar sobre empreendedorismo feminino. Eu acho que a gente não devia deixar aqui passar batido, né? Já que temos uma plenária também seleta. O empreendedorismo feminino é a força que quebra barreiras, ilumina caminhos e cria um futuro de igualdade e oportunidades. 14,2 milhões de mulheres atendidas pelo SEBRAE, diretora doutora Margarete, nos últimos 5 anos, Ivan e Tiago.
3,8 milhões de CNPJs com mulheres sócias ou proprietárias ativas atendidas pelo SEBRAE nos últimos 5 anos. Olha a importância do apoio e do trabalho de todos vocês que representam aqui o SEBRAE, que eu disse a deputada, a nossa doutora Margarete, que é um orgulho para todos nós. Mas já me encaminhando para as considerações finais aqui, eu gostaria de agradecer muito a contribuição de cada um de vocês, a contribuição da nossa ministra Tereza Cristina, que foi uma aula aqui, rápida, mas deu uma aula, o nosso senador Heinz, que é um expert na área do agro, né? Também agradecer a sua contribuição, agradecer a contribuição e o trabalho diário do SEBRAE, através da diretora Margarete, do Ivan e do Tiago, que ajudaram muito. Eu disse que eu estava aqui para aprender e certamente eu estou saindo melhor do que eu cheguei. E eu quero agradecer a inteligência artificial, porque, afinal de contas, foram elas aqui, ó, que me ajudaram a montar esta palestra e esses slides que eu trouxe hoje a vocês. Aliás, foi ontem à noite que eu busquei essa ferramenta. Então, esta apresentação foi inteiramente desenvolvida com as 2 ferramentas aí acima, ChatGPT e o Dectops. Então, muito obrigada à inteligência artificial. Obrigada. Bom, então vou passar a palavra agora para o Ivan, para que ele também faça as suas considerações finais. Inteligência artificial já ganhou uma fã, né? Pelo visto aí, foi a primeira de muitas que virão pela frente. Eu tinha comentado, pessoal, sobre os 70% da população usar a internet, mas um dado importante é que 99% das empresas já utilizam a internet, né? Então a inclusão digital, muito embora a gente tenha problemas de internet, né? A ministra Tereza Cristina falou sobre isso, a gente tem dificuldade de usar a internet, mas a gente já tem as empresas utilizando, o que é muito bom, é um passo muito importante para que a gente consiga chegar onde nós precisamos. Com relação à inteligência artificial, e aqui eu dou muita palestra sobre vendas por canais digitais, é a minha especialização. E eu costumo perguntar quem já utilizou, não fiz isso aqui hoje, mas agora me surgiu essa curiosidade de quem já utilizou inteligência artificial aqui. Você pode levantar a mão, por favor? Eu vou perguntar de novo. Quem já utilizou o ChatGPT? Tá. Quem já utilizou inteligência artificial? Só para confirmar, as mesmas pessoas que utilizaram o ChatGPT utilizaram inteligência artificial, certo? Quem utilizou Netflix? Uber? Todo mundo utilizou inteligência artificial de alguma forma. A gente só não está preparado para utilizá-la em nosso benefício. Quando eu vou nas minhas palestras, eu costumo perguntar quem já vende pela internet, né? Quem vende marketplaces. Aí vai ter isso. Aí eu pergunto, quem compra via marketplaces aqui? A gente usa para consumo, mas a gente não usa para poder produzir. Qual é o problema disso? Quando eu só consumo, eu estou, obviamente, tendo benefícios porque eu otimizo o meu trabalho de alguma forma. Mas eu não faço com que aquilo reverbere em valor exponencial para o meu negócio. Então a gente precisa passar a produzir a partir da inteligência artificial. E aí o ChatGPT, que é algo muito simples, como eu disse, tem a Luzia, que é por WhatsApp, que acessa, tem o ChatGPT direto, tem o Bard do Google, que começa a dar uma luz. Só que a gente consegue fazer muito mais. Então, hoje foi uma provocação. Como que a gente sai daqui sendo provocados, e também me senti provocado ao desenvolver, né, o conteúdo para esse painel, estudando bastante mais, para poder estar mais preparado para falar para os senhores e senhoras, tendo atualização, né? Porque isso aqui, hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Eu fico vendo o impacto da pessoa que estava consertando a máquina a 4.000 km, imagina o tempo daquela máquina parada em custo para o empresário que estava lá com ela. Então, isso, 1 ano, 2 anos atrás, talvez fosse impossível para aquela região. Então, a gente precisa sempre estar atualizado. Então, saiam daqui se sentindo provocados, não só o que o Tiago disse, né, de fazer com que a inovação chegue nos municípios, né, nos entes que vocês representam, mas pessoalmente na vida de cada um, porque quando a gente usa, a gente consegue também passar adiante para começar a produzir, é mais fácil. E aí está Instagram e TikTok. Quem tem Instagram ou TikTok aqui?
quem produz conteúdo assim, posta qualquer coisa. Por que a gente posta? Porque a gente consome e a gente entende que é fácil. Né? Aperta um botão, tira uma foto, pô, tá lá. O videozinho talvez com dancinha, né? Não posso nem falar com dancinha, são parceiros nossos, não é só dancinha, é negócio também, é TikTok. Mas a gente precisa começar a usar. Quanto mais a gente usa, mais familiaridade a gente tem, mais conhecimento a gente adquire de como se utiliza e passa, portanto, a produzir e não só a consumir. Tá? O consumo era a época de Coca-Cola, que a gente só consumia dos Estados Unidos. Agora a gente tem que produzir e mandar para fora o que a gente produz também. Vide essa empresa que já pulveriza ali, né, o herbicida naquela região, tem que estar no mundo inteiro. Né? E é fácil para a gente já conseguir levar daqui para lá também. Obrigada, Tiago. Excelente fala. E é impressionante, o Sebrae é um celeiro de bons nomes. O Sebrae é um celeiro de bons dados. Eu acho que a maior contribuição que o Sebrae dá para o Brasil são os dados, são as nossas pesquisas. Grande parte das políticas públicas, principalmente na área do empreendedorismo, são todas fundamentadas em dados produzidos e organizados e qualificados pelo Sebrae. Então é muito importante e para a gente, eu como diretora do Sebrae, fico muito feliz em estar aqui ladeada pelo André e pelo Ivan, exatamente mostrando, né, o que nós temos feito e o quanto nós temos feito. Então, para as suas considerações finais, eu passo a palavra para o Tiago Cunha, para que ele fique à vontade para fazer as suas colocações finais, mas dê umas pinceladas sobre os temas que nós propusemos aqui. Joia. Obrigado mais uma vez, e já que você falou nos dados, eu sei que além da nossa plateia presencial, tem muita gente ao vivo aí nos assistindo, então fiquem aí a curiosidade para vocês acessarem o datasebrae.com.br para vocês terem mais informações sobre os pequenos negócios e a importância desse segmento para a nossa economia, que hoje é quase 30% do PIB brasileiro. Bom, respondendo de forma bem pragmática a última provocação, doutora Margarete, não tem como a gente não falar de educação e maturidade. Então, acho que um ponto essencial aqui é a gente trabalhar com educação, por isso a minha provocação no bloco anterior, justamente para a gente falar mais sobre o tema, para a gente dar conhecimento, isso em todas as escalas e todas as esferas, as pessoas precisam se empoderar do que é e como utilizar. E a questão da maturidade, isso acontece em tudo, né? Os aplicativos que saíram de forma recente, aí todo mundo viu na internet, inteligência artificial vestindo o Papa, e isso viralizou e todo mundo quis começar a brincar e etc. Então, assim, eu acho que é muito nível de maturidade das tecnologias. Então, as pessoas começam a entender que aquilo ali, de repente, é para se fantasiar, é para fazer uma coisa e todo mundo vai na onda. Aí, daqui a pouco, aquelas empresas que estão atentas e que têm um conhecimento começam a usar aquilo para realmente agregação de valor para o seu cliente. Eu falo empresas aqui por conta do Sebrae, mas eu queria que em toda a minha fala aqui, quando eu citei empresas, que a gente falasse justamente dos micro, equipes ou projetos que a gente lidera em todo o país. Então, eu acho que um ponto é a educação, outro ponto é a maturidade, e a gente está vivendo isso. Acho que não teria como implementar uma tecnologia tão disruptiva como foi a sua introdução no início desse painel, e de cara todo mundo está utilizando na sua melhor performance. Então, acho que a gente está vivendo esse momento, essa curva de aprendizado, ela acaba sendo natural em várias tecnologias, algumas têm um hype até mais elevado, mas eu acho que faz parte, acho que o nosso intuito aqui enquanto instituição, e puxando aqui principalmente para o Sebrae, a gente tentar dar conhecimento e fazer com que, olha, existem essas ferramentas. Muitas pessoas estão utilizando para isso, outras estão utilizando para poder gerar valor. Então, acho que isso é o grande benefício dessas tecnologias, essa é a grande questão que fica aí também, mais uma provocação hoje dentro do debate, e enquanto Sebrae aqui a gente está imbuído em levar esse conhecimento, essa educação para os pequenos negócios em todo o Brasil, para que eles possam utilizar da melhor forma, para no final das contas agregar mais valor para você que está consumindo dos pequenos negócios no seu bairro, enfim, na sua comunidade, no seu estado. Tá certo? E mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelas falas, Ivan, que é um grande parceiro, doutora Margarete, estamos lá juntinhos no Sebrae. Cida, parabéns aí por essa inovação nessa apresentação.
A próxima vez também eu vou pegar a sua ideia. Eu confesso que eu vou colocar lá a fonte, doutora Cida também, que é interessante, olha que interessante. Assim, a gente fala do chat, poxa, por que eu vou fazer uma apresentação do nada, sendo que eu vou falar de inteligência artificial, ela utilizou a própria tecnologia para nos ajudar. Então, existem várias tecnologias que a gente pode utilizar, eu acho que para facilitar esse processo. Então, parabéns por trazer um exemplo na prática e obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora conosco, vocês que estão nos assistindo online também, muito obrigado. Muito obrigada, Ivan. Agradeço também, mais uma vez, a nossa querida governadora Cida Borghetti, agradeço o Ivan Tonet, agradeço a vocês que estiveram aqui conosco, agradeço muito a honrosa presença da nossa senadora Tereza Cristina, do nosso senador Reis, a presença de cada um e de cada uma também. Também estamos aqui com nossa deputada estadual, né, do Paraná, também aqui presente conosco, querida amiga também, Beth Tiscorte, que é da Ação Mulher Progressista, eu continuo chamando de Ação Mulher Progressista, mas enfim, deputada Silvana também, né, deputada Silvana do Rio Grande do Sul, né, que é mãe do presidente da nossa querida Fundação Milton Campos, deputado Covatti. Enfim, deputado Júlio também aqui conosco, presente, muito obrigada. Uma grande honra ter uma plateia tão qualificada quanto, né, a que vocês nos brindaram hoje à tarde. Então, dito isso, agradeço mais uma vez nossos painelistas e encerro essa nossa plenária, certa de que cumprimos o nosso papel muito bem aqui. Muito bem, parabéns. Obrigada, gente.